Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome de Down, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. E o que é que ocorre? Na concepção, quando vai ocorrer a divisão celular, por algumas causas inespecíficas, o cromossomo 21 desses indivíduos possui 3 cromossomos, por isso que é conhecido como trissomia do cromossomo 21. Nesse slide, a gente vai abordar os tipos de trissomia do cromossomo 21, que são 3. Trissomia simples, trissomia por translocação e mosaicismo. Trissomia simples, o que é? Não ocorre a disjunção do cromossomo 21 e ele é percebido claramente. E o que é que acontece? Na maioria das crianças que nascem com essa síndrome, ocorre com a trissomia simples, né? Porque é a mais comum, né, nessa causa, mas não vai caracterizar o fenótipo dessa criança. Na trissomia por translocação, o cromossomo adicional está sobreposto a um cromossomo de outro par, portanto, não se trata de uma trissomia livre. O que é que acontece? Nesse par de cromossomo, eles perdem o braço longo e é substituído por um braço curto. Acontece nos 2% de casos de síndrome de Down. E o mosaicismo, existe a presença de células anormais no tipo de cromossomo, no cromossomo 46, né? Então, no cromossomo 21, existe a presença de células anormais. Na trissomia simples, é onde tem os maiores casos de síndrome de Down. Cerca de 96% das crianças com síndrome de Down vai ter a trissomia simples. 2% vai ter a translocação e 2% o mosaicismo. É importante frisar que a trissomia simples, uma das causas possíveis é a idade da mãe. Já a translocação e o mosaicismo não tem uma causa específica. E a maioria dos casais que tiveram um filho com síndrome de Down e for do tipo mosaicismo, o outro filho não vai nascer. Já na trissomia simples de translocação, pode acontecer do próximo filho nascer com a síndrome de Down. O histórico. A primeira descrição clínica foi feita em 1866 pelo médico pediatra John Long. E o nome, né, síndrome de Down, é dado em homenagem a ele. O que foi que aconteceu? Este médico trabalhava em um hospital onde ele percebeu que tinha um determinado grupo que tinha as mesmas características. E começou a estudar e perceber, né, que eles tinham um retardo mental, por isso que ele deu o nome de mongólio. Após esse estudo ser publicado, eles puderam perceber que essa síndrome podia ser de ordem genética. Então, o geneticista francês percebeu que se tratava de uma síndrome genética e estudou essa população, onde ele percebeu que todos possuíam um cromossomo extra no cromossomo 21. Então, ficou conhecida como a síndrome de Down. Uma das causas possíveis é a idade materna. Uma mulher com idade maior que 35 anos aumenta esse fator de risco. Nesse slide, podemos perceber que uma grávida de 30 anos tem uma chance em 1000 de ter um bebê com síndrome de Down. Quanto mais a idade vai aumentando, mais esse fator de risco. Então, aos 35 anos, a chance cai para 400 e aos 40 cai para 100. E aos 45, essa chance é de 1 em 30. Por que isso acontece? Porque a mulher já nasce com os óvulos, e esses óvulos, com o passar do tempo, vai envelhecendo junto com a mulher. Então, sabemos que células, quando envelhecidas, elas têm a propensão na divisão celular ter algum erro. Então, por isso que fizeram essa associação. Mas, no entanto, ocorre que mulheres com menos de 35 anos pode gestar uma criança com síndrome de Down, né? Outro fator de risco é o pai ter mais de 50 anos,
a mãe ela ser exposta a raios-x, pesticidas, e o casal já tem uma criança com síndrome de Down. Então isso pode ser uma das causas e o fator aumenta. Qual é a estatística do nascimento de um bebê de Down no Brasil e no mundo? No Brasil, a cada 700 nascimentos, uma criança nasce com síndrome de Down. Nos Estados Unidos, esse percentual cai um pouco, né? 691 bebês nascem e um tem síndrome de Down. E no mundo, a cada 1000 nascimentos, uma criança nasce com síndrome de Down. Como é feito o diagnóstico? Na gestação, ele pode ser feito com ultrassom e exames bioquímicos. Após perceber que o feto pode ter a síndrome de Down, pode ser passado para a mãe outros tipos de exames, mas esses exames eles são mais invasivos e algumas mães optam, outras não, porque envolve tirar o líquido amniótico da mãe. Então, no Brasil, se no pré-natal foi identificado que o bebê pode ter o risco de síndrome de Down, é aconselhado a mãe ou fazer esses exames ou no nascimento, né, fazer o cariótipo. O que é o cariótipo? É um exame de sangue onde é feita a contagem cromossômica dessa criança. Mas no Brasil não é obrigado a fazer, porque através das características pode ser fechado o diagnóstico. No próximo slide, vamos falar sobre as características e vocês vão perceber que é fácil identificar uma criança com síndrome de Down. Mas por que é importante o cariótipo? Porque toda família que tem um bebê com síndrome de Down é importante passar pelo aconselhamento genético, porque a próxima criança pode nascer com síndrome de Down. E no slide anterior, eu não falei sobre a trissomia 21, os tipos, então... Lembra que na translocação e no mosaicismo só acontece em 2% dos casos, mas o que é que acontece? Se for translocação e mosaicismo, o risco dessa família ter outra criança com síndrome de Down é menor, mas se for a translocação simples, essa chance aumenta. É importante que a família seja aconselhada e a importância do cariótipo dessa família e solicitar esse aconselhamento genético. Né? Quais são as características presentes na síndrome de Down? É importante vocês se atentarem a esses slides, porque isso norteia a prática. Por quê? Porque se vocês observarem esses sinais nas crianças, vocês já podem fazer esse encaminhamento dessas crianças ao neurologista e ao geneticista, que é o médico onde vai solicitar outros tipos de exames, né? Então, quais são essas características? Características presentes na síndrome de Down. Pregas palpebrais oblíquas para cima, né? Você vai perceber que as pregas palpebrais, eles são maiores e estão inseridas anatomicamente maior do que na gente. Vocês podem perceber. O epicânto, que é a prega cutânea no canto interno do olho, que é esse cantinho aqui, você vai ver que é maior, né? Que é como se ele tivesse uma carnosidade. Sinófilis é a união das sobrancelhas, que você vai perceber na hora que olhar para a face. A base nasal plana, que é como se ele não tivesse o pau do nariz. A face aplanada, justamente porque a base nasal é plana. Protusão lingual, que é a língua maior, que vocês vão perceber que ele vai ficar sempre com a linguinha assim, com a boca aberta e a língua para fora da boca. E o palato ogival, você vai perceber que ele é mais arqueado. É como se fosse maior o céu da boca da criança com síndrome de Down. Orelhas de baixa implantação, pavilhão auricular pequeno, né? Porque aqui é menor, você percebe, e aí justifica eles ter um problema na audição, alguns, a grande maioria, o cabelo fino, a clirodactilia no quinto dedo, esse arco, ele tem esse arco maior, né? A brachdactilia, que são os dedos curtos, e o afastamento entre esse primeiro e segundo dedo, que é muito presente. Então, assim, na maioria das crianças você vai ver essas características, e aí você vai perceber que é muito presente. O pé plano, né? O pé plano você vai perceber mais quando a criança cresce.
A prega siamesca, que é a prega palmar única, que ela só tem uma prega, ela só tem essa prega. A hipotonia, que é como se a musculatura dele fosse flácida, né? Você até percebe que parece um boneco, uma boneca de pano. A frouxidão ligamentar, né? Que nos ligamentos, né? Que você vai perceber como se fosse um bonequinho de pano, como se não tivesse articulação. Esse excesso de intensidade de pouso do dorso do pescoço, você vai perceber que o pescoço é grosso, né? A diástase dos músculos retos abdominais, né? Você vai perceber mesmo. E aí, o que é que isso vai acontecer? Que a criança demore a ter mais um marco de sentar, segurar a cabeça e a hernia umbilical. Alterações associadas à síndrome de Down. Cardiopatia congênita, vocês vão perceber que a criança, a grande maioria, tem sopro no coração, a questão da válvula mitral, a questão das cavidades ainda não estarem completamente fechada, a maioria nasce com essa alteração. Então, é importante, quando você atende uma criança com síndrome de Down, perguntar se a criança já passou pelo cardiologista, ela já fez os exames complementares, porque uma criança com esse tipo de cardiopatia, o médico ele tem que liberar para fazer as estimulações corretas. Alterações oftalmológicas, por quê? Por conta daquela questão das características do olho. Alterações auditivas, lembra que o pavilhão auricular é menor, sistema digestório, essas crianças elas têm mais propensão a ter alergia a glúten, a lactose, né? Sistema endócrino, a maioria tem que fazer acompanhamento com o endocrinologista, porque tem uma alteração no TSH, o aparelho locomotor, por conta da hipotonia neurológica, a maioria dessas crianças vai ter o retardo mental, né? A hematologia, elas têm que estar em acompanhamento e ortodôntica, por conta do céu da boca. Terminamos a competência 3, onde vimos conceito histórico, causas e características. Vocês vão poder se aprofundar maior no caderno e nas referências. E vamos iniciar a competência 4. Até já!